O texto base de hoje é Lucas, capítulo 1, do versículo 57 ao 66, o nascimento de João. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho, e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai, como queria que lhe chamassem. E pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou. E falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, em todas as montanhas da Judéia. Foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém? Então nós vemos aqui hoje sobre o nascimento de João. Nós vemos aqui no início do texto que Isabel deu à luz ao seu filho, completou os dias de gestação, e ela deu à luz ao seu filho, e todos os parentes e vizinhos vieram visitar ela, e todos se maravilhavam com o que Deus tinha feito com ela, pela misericórdia que Deus teve com ela, por dar aquele filho a ela, mesmo ela na velhice, porque ela já era de idade, uma pessoa de idade. E no 8º dia nós vemos aqui que as pessoas vieram para circuncidar o menino, e estavam chamando ele de Zacarias, que era o nome do pai do menino. E ela diz que não, que o nome do menino vai ser João. Então eles falam para ela por que se não tinha ninguém na família deles com o nome de João. Então eles perguntam ao pai, e ele diz que o nome vai ser João. Ele escreve numa tabuinha, que o nome vai ser João. Porque é o próprio anjo que falou para ele que o menino se chamaria João. Porque o João, ele é um escolhido de Deus, que ele veio antes de Jesus para abrir caminho para Jesus, para pregar o arrependimento, para batizar as pessoas e pregar o arrependimento para as pessoas se voltarem para Deus. E após ele vem Jesus. Então ele é o enviado antes de Jesus, para ir preparando o caminho para a vinda de Jesus. Nós vemos no finalzinho do texto que diz que e a mão do Senhor estava com ele, porque ele, desde a barriga da mãe ele já era cheio do Espírito Santo. Então Deus sempre estava com aquele menino. Então ele já nasceu uma criança escolhida de Deus, especial para Deus. Nós vemos também aqui que as pessoas se maravilhavam, vendo a grandeza de Deus para com aquela mulher, mesmo ela sendo idosa, tendo um filho, que era uma coisa anormal, porque ela era estéril. Então ela tendo aquele bebê, aquele filho. Então a grandeza de Deus sobre a vida da Isabel e do Zacarias, que eram pessoas tementes a Deus. Então o que nós aprendemos com esse texto? Que nós precisamos temer a Deus, nós precisamos buscar viver em obediência a Deus, que grandes coisas podem acontecer nas nossas vidas. Então nós vemos aqui que o que o anjo falou para Zacarias, de fato aconteceu. Quando o menino nasceu, ele falou para Zacarias que a sua mulher ia ficar grávida, ia ter um filho, o nome do filho seria João. E nós vemos aqui a palavra de Deus se cumprindo, porque aquele anjo veio anunciar a palavra de Deus. Através daquele anjo foi anunciada a palavra de Deus para Zacarias, que eles teriam um filho e esse menino se chamaria João. E nós vemos aqui o acontecimento da palavra de Deus se concretizando. Então, mais uma vez, nos afirma que a palavra de Deus, tudo que está aqui vai acontecer. O que ainda não aconteceu, vai acontecer. Então, nós precisamos crer na palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Quando a gente estuda a palavra de Deus, nossa fé aumenta. O próprio Jesus diz que quanto mais nós lemos a palavra de Deus e estudamos, a nossa fé aumenta. E quando a gente estuda a Escritura, a nossa mente é aberta. Nós começamos a ver as coisas diferentes, começamos a ter mais fé e a confiar mais em Deus. Então nós vemos aqui o acontecimento da palavra de Deus se concretizando, que o João nasceu
né? Ele se chamou João. Então nós vemos aqui, prosseguindo no texto, nós vemos que após Zacarias escrever na tabuinha que o nome do menino seria João, a língua dele se soltou e ele começou a falar. Primeiro a boca dele se soltou, depois a língua, e ele começou a louvar a Deus. Porque só ele sabe o que o anjo falou para ele, a visão que ele teve do anjo falando com ele, um anjo na frente dele falando com ele. Então é uma visão que só ele tinha. Então imagina o que ele estava guardando no coração dele desde antes de Isabel ficar grávida até passar a gestação inteira e até a menina estar com 8 dias, ele guardando tudo aquilo no coração dele. Então ele começou a louvar a Deus. Quando a boca dele se soltou, a língua se soltou, ele começou a louvar a Deus, porque ele viu o próprio anjo falando para ele que eles teriam um filho. E ele viu ali se concretizando o que o anjo falou para ele. Então, se ele já era um homem de fé, ele teve mais fé ainda após o nascimento de João. E vendo que João é um escolhido de Deus, que o Senhor sempre estava com ele, porque ele já foi, ele já nasceu já para uma missão para se cumprir, para cumprir na vida dele, que era para preparar o caminho para Jesus. Então nós vemos aqui que as pessoas ficaram com temor, seus vizinhos e parentes ficaram com temor porque eles viram grandes coisas acontecendo ali. Em primeiro lugar, aqueles parentes e vizinhos viram uma mulher estéril, idosa, tendo um filho. E após isso, eles viram um homem que estava mudo, soltando a língua, soltando a boca e começando a falar e adorando a Deus. Então é coisa sobrenatural acontecendo. E é isso que acontece quando nós vivemos em obediência a Deus. Coisas sobrenaturais acontecem sobre as nossas vidas, mas nós precisamos temer a Deus, confiar nele, entregar o controle da nossa vida a Ele, porque só Ele pode governar a nossa vida, porque só Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida, mas Deus Ele sabe, porque Deus Ele consegue ver além da curva. Deus consegue ver o que vai acontecer no amanhã e depois. Nós só podemos ver o que está acontecendo agora. Deus ele vê além. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Deus e confia em Deus, a certeza dá certo, porque ele vê além, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então, se nós confiamos nele, entregamos o controle da nossa vida a ele, a nossa vida vai ir para o caminho certo. Nós tendemos a caminhar para o caminho certo, quando nós buscamos a viver em obediência a Deus. Nós não buscamos fazer as nossas vontades, mas fazer a vontade de Deus. Que nós vemos a grande lição que esse casal traz para nossas vidas, que eles eram um casal reto, temente a Deus, que confiava em Deus, que vivia segundo a vontade de Deus. E nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Não podemos fazer só as nossas vontades, temos que saber o que nós estamos fazendo agrada a Deus, se é de acordo com o que Deus quer para as nossas vidas. Porque muitas coisas que a gente gosta de fazer, às vezes é algo que faz mal para nós mesmos. Então nós temos que pensar se aquilo que estamos fazendo faz bem para nós. Porque Deus ele não quer que a gente faça algo que venha prejudicar a nossa vida mesmo. Então nós temos que pensar sempre nisso. E buscar viver em obediência, estudar as Escrituras para a gente conhecer mais a Deus. Porque conhecereis, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que a gente conhece a verdade, que é a palavra de Deus, a gente se liberta de muitas coisas, de crendices, de superstições, coisas que não levam a nada. E a gente acaba sendo prisioneiro dessas coisas. Amuletos da sorte, jogo de azar, essas coisas. Coisas que só são crendices. Não muda nada a nossa vida. E quando nós confiamos em Jesus e conhecemos a Escritura, nós nos libertamos dessas coisas, porque nós sabemos que essas coisas não têm poder nenhum. São só crendices. Então Jesus, ele nos liberta para uma vida melhor, para uma vida de viver com sabedoria, confiando em Deus, que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Então nós vemos aqui essa linda passagem do nascimento de João Batista, que onde Deus falou através do anjo para Zacarias e aconteceu, e João nasceu, e de fato ele foi um homem que pregou a palavra de Deus, que aproximou pessoas do reino, batizou muitas pessoas e pregou arrependimento para as pessoas se arrependessem, se voltassem para Deus, olhassem para Deus. Ele preparou o caminho, ele cumpriu a sua missão até a sua morte, preparando o caminho para Jesus.
Foi uma pessoa sempre humilde, que ficou sempre no deserto, se vestia com peles de camelo e se alimentava de mel e gafanhotos. Porque ele foi um escolhido de Deus, desde o ventre da sua mãe ele foi um escolhido de Deus. Então ele veio e ele cumpriu a sua missão. João foi um servo de Deus valoroso porque ele cumpriu sua missão. E assim como ele, todos nós, cada um de nós, temos uma missão a cumprir. Nós temos que buscar saber qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, para que a gente venha cumprir o nosso propósito, que a gente venha servir a Deus com maestria, que a gente venha fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, assim como João foi um grande servo de Deus, que nós possamos ser servos de Deus, servir e fazer a vontade de Deus. Porque assim como João, cada um de nós também somos escolhidos por Deus e temos uma missão a cumprir. Nós só precisamos saber qual é a nossa missão, o que fazer que agrada a Deus, qual a vontade de Deus e como a gente vai saber isso a partir do momento que a gente começa a ler as Escrituras, estudar a palavra de Deus, saber, conhecer a palavra de Deus, que a gente vai se libertando de muitas coisas que a gente vê que não faz bem para a nossa vida, não faz parte da nossa vida. Então tudo que a gente deixa não é com pesar, a gente deixa por amor e a gente sabe que a gente não precisa mais daquilo. Então, por isso que a palavra de Deus nos liberta, porque ela nos liberta de coisas que não é necessário para nós. É coisas que só vêm atrapalhar a nossa vida, não vêm acrescentar. Mas de ser livre em Deus, ter mente aberta e conhecer Jesus e saber que Ele nos ama e Ele está sempre conosco, Ele nos guarda todos os dias. É só nós confiarmos nele e colocar a dependência da nossa vida nas suas mãos. Que o Senhor Jesus esteja te iluminando a sua vida, esteja mostrando para você sobre a palavra de Deus, abrindo seu entendimento, que você possa crescer perante o Senhor espiritualmente, que você possa ter entendimento da palavra do Senhor e que você possa descobrir qual é a sua missão, qual é o propósito de Deus para a sua vida, que você possa ser realizado como pessoa, que você possa descobrir a sua identidade, que você possa se encontrar, saber qual é a missão de Deus para a sua vida, que você possa vir a cumprir aquilo que Deus tem para sua vida. É o desejo do meu coração que você se encontre como pessoa, que você seja feliz, que você se sinta amada pelo Pai, que você seja transformada e tenha uma vida realizada, conhecendo teu Pai, que teu Pai te ama e Ele quer você perto dele. Por amor a você, Ele entregou o Filho dele para morrer na cruz. Então que você venha conhecer a palavra de Deus, ter amor pela palavra de Deus, ser transformada pela palavra de Deus. Esse é o desejo do meu coração, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam resgatadas e que saia do engano e venha para a luz que é Jesus, que conheça a verdade de Deus e que essa verdade liberte você de muitas prisões que não são necessárias, que você pode ser liberta. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.